Isso, a cidade de Guaratuba conta com 4 candidatos oficiais à prefeitura, mas a disputa pode polarizar entre a governista Fernanda Monteiro, do PSD, e o líder da oposição, Maurício Lenzi, do Podemos. Isso acontece porque os outros 2 postulantes tiveram as candidaturas indeferidas por inelegibilidade infracional. Os outros 2 candidatos são o Dr. Celso da Saúde, do PMB, e o professor Renato Marim, da Federação PT, PV e PCdoB. Eles tiveram a candidatura indeferida pela juíza eleitoral Giovana de Sá Rechia, da Zona Eleitoral de Guaratuba, número 161. Tanto Celso quanto Renato apresentaram recursos questionando o indeferimento da candidatura e, por não ser uma decisão final, então, da Justiça Eleitoral, eles podem continuar com os seus exercícios ali de campanha, seja nas ruas, seja na internet, na TV ou no rádio. A juíza Giovana de Sá entendeu que, no caso do Dr. Celso da Saúde, a inelegibilidade por conta de um processo de condenação em processo criminal, que já transitou em julgado aqui em Curitiba quando ele atuava como dentista aqui na cidade. Já no processo do professor Renato Marim, a magistrada alegou a impossibilidade de deferimento por causa de uma ação que está sob júdice e corre na 2ª Vara da Fazenda Pública. De acordo com a juíza eleitoral, o candidato pertencia ao quadro próprio do magistério da Secretaria de Educação, da qual foi demitido no início do ano. Em decreto publicado no Diário Oficial, o governador Ratinho Júnior diz que a demissão aconteceu porque ficou configurada a conduta irregular do servidor, recomendando a sua demissão. Apesar do indeferimento, neste momento, o partido PMB e a Federação PT, PV e PCdoB tiveram os registros aprovados pelos desembargadores eleitorais, ou seja, os problemas são exclusivos das campanhas de Dr. Celso da Saúde e professor Renato Marim, não atingindo a chapa de vereadores dessas legendas. A produção do RIC Notícias Opinião entrou em contato com o Renato Marim para entender o que o TRE alegou para indeferir previamente a candidatura. Segundo o candidato, o corpo jurídico dele já apresentou defesa junto ao órgão eleitoral. Vamos ouvir. A impugnação foi ontem, temos 3 dias para fazer a defesa, mas ela já foi feita, já está sendo protocolada agora logo mais, ainda hoje. Mas é a questão que nós vamos sanear, questões documentais que vão ser resolvidas. Estamos na luta, continuamos em frente, não estamos parados não. A campanha continua, né? Ou seja, não teve nada transitado em julgado, eu não estou condenado a nada, está tudo ok. As certidões eu tinha encaminhado tudo, está tudo dentro dos conformes. São questões normativas da legislação. Foi uma omissão do promotor. O promotor não apontou para a juíza uma documentação existente, que inclusive nós já havíamos apontado para ele, e ele se pegou numa coisa e escondeu a outra, entendeu? Induziu a juíza a erro. Não sei por quê. Ou má vontade, ou passou descuidado, enfim, não importa. Importa que agora já foi encaminhada a defesa, já está protocolada, está tudo ok, mas foi essa a questão documental, conforme eu já havia alertado. Mas está tudo resolvido já. O outro candidato citado, o Dr. Celso da Saúde, também foi procurado pela nossa equipe, mas não conseguimos nenhum tipo de resposta até este momento. Bom, e ainda falando do litoral do estado, outras cidades também têm condições polêmicas aí aos seus candidatos. Em Paranaguá tem uma candidata em uma condição oposta aos destes que nós citamos de Guaratuba. Estamos falando de Roselaine Barroso, do PL, que teve a situação partidária indeferida, ou seja, antes mesmo da sua candidatura ser analisada pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná, a Justiça do Primeiro Grau entendeu que houve falhas e inconsistência na apresentação dos dados dos documentos do seu partido, o PL lá de Paranaguá. Tal situação pode acarretar uma derrubada coletiva da chapa, ou seja, além de Roselaine, se o entendimento for mantido pelo TRE, todos os candidatos da chapa, então a gente está falando também dos candidatos a vereador lá na cidade, podem acabar não aparecendo nas urnas no dia 6 de outubro. O problema lá na cidade de Paranaguá se deu na convenção partidária, já que Roselaine, no dia da convenção, decidiu retirar o então pré-candidato Arnaldo Maranhão
da disputa ali e se lançou como vice de Adriano Ramos do Republicanos. Você que acompanha o RIC Notícias Opinião, inclusive acompanhou, né, em primeira mão aí toda essa discussão que aconteceu lá na cidade durante a convenção partidária. Eu acho que Marcos Souza estava de férias na época, mas a gente trouxe aqui o vídeo para você falando do bate-boca, e a gente vai trazer mais uma vez para você que não acompanhou aquele bate-boca que aconteceu entre ela, que era a presidente do partido, com este outro afiliado ali que se dizia o candidato oficial do PL, né, o Arnaldo Maranhão, e parece que vai todo mundo ter ali o registro no fim indeferido. Vamos acompanhar. Nós escolhemos, então, candidato a prefeito, o PL não vai ter. Agora vamos para a escolha do vice-prefeito. Do vice-prefeito. Tem alguma proposta? Qual proposta? Desde o início da nossa caminhada, eu sempre falei que não seria vice-prefeito de nenhum, nem de A, nem de B. Não sou candidato a vice, não quero ser vice-prefeito, já fui vice-prefeito. Em todas as nossas reuniões que a senhora, vocês participaram, eu sempre falei que não seria vice, eu seria pré-candidato a prefeito. E ela sabia disso? Sabia sim. Então, dizer assim, dizer a todos vocês, eu não sou candidato a vice, não. Sou candidato a prefeito. Apenas pedi aqui para ler a proposta, não leram. Pedi para mostrar o protocolo deles, não deram. Então, gente, eu não quero prejudicar a chapa de vereadores, mas nós vamos resolver na justiça. Eu sou pré-candidato a prefeito. Então, eu quero ser vice. Eu não sou vice, não. Eu fiz alguma pergunta se o senhor quer ser vice ou sim. Agora eu vou colocar a proposta como vice-prefeita, o meu nome à disposição. Vice-prefeita da coligação com o Partido Republicano Adriano Ramos. Roselaine Barroso como vice-prefeita. O que vocês, diretoria, membro, fiscal, se confirmar, se for aprovado, estou colocando a minha proposta, não quer colocar a sua para ir para a votação? Então vamos lá. A minha proposta é candidata a vice-prefeito. Quem tiver de acordo, erga a mão. Aprovado, sou candidata a vice-prefeito Adriano Ramos. Tá aí, portanto, o barraco lá na convenção do PL no litoral do estado. E após a repercussão dessa convenção, o presidente estadual da legenda, deputado federal Giacobo, retirou Roselaine do comando do município e o candidato Adriano Ramos decidiu abrir mão da composição com o PL, indicando outra vice para a chapa dele. Em resposta, Roselaine protocolou o próprio nome como candidata à prefeitura de Paranaguá, mas como Giacobo havia passado o comando da executiva municipal para Arnaldo Maranhão, a chapa do PL de Paranaguá conta com 26 candidatos diferentes, porque tanto Roselaine quanto Maranhão registraram pessoas diferentes para concorrer à Câmara. Que confusão, hein? Vale lembrar que Paranaguá tem 19 vereadores, ou seja, cada partido poderia indicar apenas 20 postulantes a uma cadeira no Legislativo Municipal. E vale ressaltar ainda que, assim como a situação em Guaratuba, Roselaine Barroso pode recorrer tanto no TRE quanto em cortes superiores para manter a candidatura em caso de indeferimento. Nestas circunstâncias, a integrante da sigla de Jair Bolsonaro concorreria sob júdice até uma análise final do caso dela na Justiça Eleitoral ou até no Supremo Tribunal Federal. Procurada, Roselaine Barroso apresentou documentos que demonstrariam que ela recorreu ao indeferimento de sua situação partidária no dia 28 de agosto. Vamos para outra cidade que também tem confusão aí quando a gente fala do pleito municipal. Vamos falar agora de Matinhos, que tem mais um racha partidário que pode resultar em indeferimento de candidatura. Isso porque o atual prefeito, Zé da Ecler, da Federação PSDB Cidadania, corre o risco de ter a candidatura impugnada porque há 2 candidatos da mesma federação também ali registrados para a disputa. Lá no litoral do estado foi protocolado então, pelo Cidadania,
um candidato como postulante à prefeitura do município praiano. O problema é que, pelo entendimento da Justiça Eleitoral, uma mesma federação precisa atuar em conjunto durante todo o ano ali, todo o mandato, né? Ou seja, não é possível ter dois candidatos diferentes, um pelo PSDB e outro pelo Cidadania. Eles têm que atuar como se fossem ali um único partido neste momento. Como o protocolo deste outro candidato, como o protocolo desse outro, né, candidato aconteceu antes de Zé da Eclair, ainda não está claro qual dos dois é o verdadeiro candidato da Federação PSDB Cidadania no município. Os dois postulantes afirmaram que vão seguir concorrendo à prefeitura e aí, né, fica a definição mais uma vez para a Justiça Eleitoral de como vai ficar a situação dessa federação.